O dia que você vai vencer é no dia que você vê que você precisa querer aquilo mais do que quer respirar. Aí eu fiz isso aqui, ó. Tem 3 minutos, fiquei louco pra poder respirar. Eu falei, cara, é isso mesmo. Eu preciso ficar louco ao ponto de querer ter tanto sucesso que eu não consigo nem respirar se eu não tiver sucesso nisso aqui. Galera, vamos falar hoje sobre o poder da resiliência. O que é o poder da resiliência? É sobre você fazer mesmo não querendo fazer. É sobre você querer ter sucesso mesmo quando você simplesmente está destruído. Você pode estar destruído fisicamente, mentalmente, mas você vai fazer do mesmo jeito porque a sua vontade de vencer é maior do que a sua vontade de resistir. Isso chama-se resiliência. Quando você entender o poder dessa palavra, sua vontade de vencer ser maior do que sua vontade de resistir, aí sim você vai conseguir entender o que é ser resiliente de verdade. Porque toda vez que a vida te dá uma porrada, você precisa dar uma porrada de volta na vida. Quando eu tive câncer, foi exatamente quando eu ganhei as 2 primeiras etapas. Faltavam 3 etapas para poder ser campeão brasileiro. Eu tinha ganhado as 2 primeiras e eu descobri que eu tava com câncer. Cara, a vida me deu uma porrada. Era a primeira vez na vida que eu ia ganhar um título de campeão brasileiro. E aí eu falei, cara, agora eu tô com câncer. E aí? E aí eu vou ser campeão brasileiro do mesmo jeito. A vontade que eu tenho de ser campeão brasileiro é muito maior do que a vontade que eu tenho de viver. Olha isso, que louco. Mas isso é viver. Vencer é viver. Ser vitorioso na vida, vencer um câncer e ainda vencer um campeonato, isso é viver. Entenda isso. O problema é que você tem muito medo de morrer e eu te falo, eu já não tenho medo de morrer, eu tenho medo de não viver. Isso que vocês precisam pegar. A resiliência, ela só acontece no dia que você prefere morrer ao ponto de não viver. Que você prefere não respirar do que deixar de fazer o que você tem que fazer. Ao ponto de ninguém te parar. Ninguém precisar acreditar em você. Seu pai, sua mãe, seu irmão, sua família inteira, seus amigos, todo mundo falar, cara, eu não acredito que você vai conquistar aquilo ali. Desiste, cara. Não dá, é impossível. Deixa eu te falar uma coisa. O impossível, é impossível ter um telefone sem fio. Há uns anos atrás isso aqui era impossível. Era louco quem pensava que você poderia ligar com um telefone sem fio. Nem com fio. E depois sem fio. E depois com tela touch. E depois videochamada em tempo real. Cara, deixa eu te falar uma coisa. O impossível é só você que priva sua cabeça do impossível. Só você acredita que aquilo não vai dar certo. Porque eu vou falar, quando você acreditar de tal forma onde todo mundo pode falar que é impossível e você acredita que aquilo é possível, isso vai se tornar verdade, isso vai se tornar realidade. Você já conseguiu imaginar aquilo de uma forma tão real que aquilo se torna verdade. E aí você consegue achar o poder da resiliência. Por quê? Porque você acredita demais naquilo, ao ponto de todo mundo duvidar de você e mesmo assim você continuar no caminho, porque é algo que você acredita. Não tem como ter resiliência sem você acreditar naquilo, ao ponto de querer viver aquilo, preferir morrer ao invés de viver aquilo. Foi assim que aconteceu comigo na época da moto. Cara, eu não estava disposto a mais nada a não ser vencer, ganhar o campeonato brasileiro. Eu precisava, se eu morrer, eu vou morrer campeão. Falei isso várias vezes. Se eu morrer, eu vou morrer campeão brasileiro. Nossa, Pedro, mas você tá com câncer competindo, você não tem medo de morrer? Eu falei, não, eu tenho medo de não viver. Eu falava isso, repetia isso várias e várias e várias vezes. Não tem como uma pessoa não ter sucesso se ela for resiliente e saber o que ela quer e querer viver aquilo na forma mais intensa possível. Resistir, ter resiliência. Você precisa usar a ação certa todos os dias. Você acha que é todos os dias? Eu acordava morrendo de dor no corpo, dificuldade de conseguir seguir, é normal, cara, não é todo dia, ele conquistou porque ele é sobrenatural, não, todo mundo que conquistou, todo mundo que é campeão brasileiro, campeão mundial, eles tiveram as mesmas dificuldades que todos vocês, a diferença é que eles resistiram perante as dificuldades, eles agiram perante as dificuldades. Eu escutava vídeos motivacionais todos os dias quando eu ia treinar, porque como é que você vai pra academia, cara, se você não tem energia nenhuma e não vem de lado nenhum? Tinha vez que eu tinha que colocar, era todo dia, eu não lembro agora o nome da playlist, mas eu colocava uma playlist X que não era músicas, era pessoas falando sobre foco, sobre vitória, sobre várias coisas que tinha a ver com sucesso. Eu botava no meu fone de ouvido, cheio de dor no corpo, cheio de... Cara, imagina, eu perdi, sabe quantas vezes eu perdi até ser campeão? 8 anos perdendo. Às vezes ganhando no amador, alguma coisinha ou outra, mas eu passei 8 anos perdendo, pra depois ganhar. E isso era fácil? Sentir todas essas dores, todas essas dificuldades pra poder crescer na vida, pra poder, tendo que ser resiliente ali pra poder conquistar, sabendo que eu acredito naquilo ali mais do que todo mundo e ninguém precisa acreditar em mim, basta eu acreditar em mim, Deus tá comigo e pronto, acabou. Botar essa resiliência pra funcionar, eu colocava meus vídeos motivacionais, ia pra esteira, ou pra bike, ou o treino de circuito que eu precisava fazer, cheio de dor, e ficava escutando. O dia que você vai vencer é no dia que você vê que você precisa querer aquilo mais do que quer respirar. Aí eu fiz isso aqui, ó. Passei 3 minutos,
fiquei louco pra poder respirar. Eu falei, cara, é isso mesmo, eu preciso ficar louco ao ponto de querer ter tanto sucesso que eu não consigo nem respirar se eu não tiver sucesso nisso aqui. E aí eu fui sendo resiliente. Agora, a resiliência, você precisa ter um código pra sua resiliência. Ela não vai funcionar se você não testar novas coisas. Por quê? Às vezes você tá testando a mesma coisa. Os resultados não vêm, você não muda, os resultados também não mudam, e aí você fica batendo na mesma coisa, você não tem como ser resiliente. Não tem como ser resiliente se você tá batendo a cara na mesma parede todos os dias. Cara, bato numa parede diferente, pelo menos. Tô aqui batendo minha cara na parede de concreto, velho. Depois eu passo por uma de madeira, depois passo por uma de gesso, e de repente eu percebo que a de gesso quebra. E é isso ali, passei a parede, vamos pra próxima. Como é que funciona? E aí você tá mudando. Muda o que você tá fazendo, que você vai entender que você vai ter mais resiliência. Por quê? Porque bater a cabeça na mesma parede de concreto, você vai se matar. Vai ter uma concussão na cabeça. Concussão, não lembro agora como é que fala essa palavra. Mas você vai machucar ao ponto de dar um tilt. Então não faça isso, porque você vai dar tilt mesmo. Você não vai conseguir ter nunca resiliência na sua vida se você estiver testando as mesmas coisas e tendo os mesmos resultados. Você precisa pelo menos testar. E se o resultado for pior do que o primeiro, muda para um outro, testa um novo. Teste rápido e teste barato. Por que teste rápido e barato? Porque se você manter muito tempo fazendo errado e não tendo resultado, você não vai conseguir ter resiliência naquilo, porque você vai minar suas energias. Não espera acabar suas energias para você mudar e para transformar. Vai mudando ao ponto que aquilo ali vai gerando um resultado. Travou no resultado, muda. Travou no resultado, muda. Muda seu ambiente, muda as pessoas que você está treinando, muda o seu nível de frequência, muda. Vai mudando, só muda. E aí você vai conseguir ser mais resiliente, porque diferentes atitudes vão ter diferentes resultados. E esses diferentes resultados vão te dar mais energia para prosperar e ser mais resiliente no que você está fazendo. Ah, Pedro, mas você fala de um jeito que é muito simples. É sim, tudo que Deus faz, ele é simples e é natural. A prosperidade é natural, você já deve ter escutado falar nisso. O problema é que você fica batendo de cara na fraqueza, batendo de cara no fracasso. Fracasso, ele é simplesmente a sua cabeça lutando para não prosperar. Prospere, cara. Mete as caras, faça acontecer, seja resiliente. 8 anos para poder ser campeão brasileiro. 8 anos, desde que eu iniciei até o momento que eu fui campeão brasileiro. Tá? Eu tô cortando o tempo que eu tive de off nisso, tá? Porque se você contar o tempo que eu desisti por um período e retornei, porque eu falei, cara, não é que eu desisti, na real. Vou colocar isso aqui. Teve uma época que não foi que eu desisti, foi que eu fui praticamente forçado a desistir. Porque eu não tive força suficiente naquela época para poder me manter em alto nível. Ficou, na cabeça dos meus pais naquela época, eu era menor de idade. Ficou muito perigoso, porque, né, não... Aliás, corta essa parte. Essa parte é muito complexa, eu vou demorar uns 30 minutos falando sobre isso aqui. Muito complicado. Eu acho que vou tirar um vídeo 1 hora só pra falar sobre essa parte. Mas vamos cortar desde a parte que eu falei disso aí. Muito demorado. Então, onde que eu parei, meu? Tenta cortar de uma maneira que isso aqui encaixe. Então, busque ser resiliente em todos os seus resultados. Porque simplesmente a energia que você colocar, tempo que você colocar, sendo que nem eu, 8 anos pra poder ser campeão brasileiro, eu precisei fracassar várias vezes pra poder ter sucesso. Então, o que você quer ter sucesso da noite pro dia? Seja resiliente, bote aquela pressão, acredite naquilo mais do que qualquer pessoa. É aquela sua missão, aquilo que você foi chamado, é aquilo que tem que fazer. E aí você vai ser resiliente. Seu propósito, ele é tão grande, não precisa de mais ninguém, só você e Deus. Deus acredita que você te jogou um propósito, um caminho pra seguir, você tá seguindo ele, você não precisa de ninguém te aprovar, porque ele já te aprovou. E já que ele te aprovou, ninguém tem que falar nada, você vai fazer e vai fazer acontecer. Seja resiliente, vale a pena ser resiliente. Então curta aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, não esquece. Vídeos assim podem ajudar diversas pessoas, às vezes não é você, mas alguém que você conhece pode estar precisando escutar essas palavras. Tá simplesmente precisando de resiliência. É uma pessoa que toda vez que vai começar algo, ela se sabota, ela procrastina, porque ela não tem resiliência. Então, isso aí. Tamo junto e até o próximo vídeo.